Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Pessoal, vamos lá. O que seria uma dízima periódica? Primeira coisa, vamos fazer aqui uma pequena conta. Eu tenho aqui 8 sobre 9, que é uma fração, tá? Então, aqui lembrando que toda fração ela é uma divisão. Então, se você vier aqui no cantinho para mim, ó, vamos revisar. Se eu pegar aqui 3 e dividir por 5, isso aqui é uma divisão. Tá? Eu posso representá-la em forma de fração. 3 dividido para 5. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 12 dividido para 9, por exemplo, é uma divisão que eu posso representar em forma de fração. 12 dividido por 9. Então aqui a gente vai partir da fração, né? A gente vai partir da divisão para a gente poder gerar uma dízima periódica, para você poder entender o que seria uma dízima periódica. Então, já que eu tenho essa fração aqui, 8 sobre 9, é uma divisão. Então, a mesma coisa que eu pegar aqui 8 e eu vou dividir por 9. Então, a gente faz assim, ó. 8 dividido por 9. Então, observe, para você pegar a divisão aqui é feita da esquerda para a direita. Para eu pegar 8 e dividir por 9, esse número aqui ele tem que ser maior que o divisor. Então, observe que o 8 ele não é maior que o divisor. Lembrando que o divisor é quem está embaixo. Então, quando isso acontece, o que a gente vai fazer aqui? Como aqui 8 ele é menor que 9, não dá para dividir, a gente coloca aqui um zero, e aqui vem um zero e uma vírgula. Aí vai ficar dessa maneira bem aqui. Aí então eu tenho aqui 8 dividido por 9. Então se você pegar aqui 8 e dividir por 9, isso aqui vai dar 8. Porque 8 vezes 9 vai dar 72. Se você pegar aqui 8 vezes 9, ele vai dar 72. Tá? 72. Para chegar em 80, falta 8. Aí não tem que embaixar, o que é que eu faço? Eu coloco outro zero bem aqui. Não precisa colocar outro zero nem outra vírgula, porque eu já coloquei anteriormente. Aí eu faço 80 dividido por 9 vai dar 8. Porque 8 vezes 9 é 72. 72 para chegar em 80 falta 8. Não tem que embaixar, eu coloco outro zero. 80 por 9 vai dar 8. 8 vezes 9 vai dar 72. Para 80 falta 8. Então observe que eu vou ficar fazendo isso aqui infinitamente. Tá? Aí é aqui que gerou a dízima periódica. Então aqui eu posso afirmar que 8 dividido por 9 é igual a 0,8888888. Então isso aqui, essa divisão, gerou uma dízima periódica com elementos infinitos. Tá? Na verdade ele gerou elementos infinitos, então chamamos de uma dízima periódica. Então observe que a partir do momento que eu fiz essa divisão de 8 por 9, gerou aqui um número que se repetiu várias vezes, que foi o 8. Então nesse caso eu falo que período é justamente o número que eu estou repetindo no meu cálculo. Então aqui o período é 8. Então observe que aqui, ao pegar 8 e dividir por 9, obtive 0,888888. Como o 8 está repetindo, o 8 ele é o meu período. Tá. Só que aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar a minha dízima periódica e descobrir qual é a fração que gerou a dízima periódica. Veja bem, qual a fração que gerou a dízima periódica. Tá? Então, o que acontece? Para eu saber qual é a fração que gerou a dízima periódica, eu tenho que encontrar a minha fração geratriz. Então, quem seria aqui a minha fração geratriz? Seria justamente 8 dividido por 9. Galera, tudo bem? Deixa o microfone desligado, como eu pedi para vocês, tá?
Alguém está com o microfone ligado aí, é o Paulo César. Isso, obrigado. Pessoal, agora sim, vocês têm aqui alguma dúvida do que é uma dízima periódica? Então aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês como é que gerou a dízima periódica, tá? Aí agora a gente vai aprender a fazer aqui, você encontrar o valor da geratriz, que é a fração que gerou a dízima periódica. Tudo bem até aqui? Bom, exemplos de dízima periódica. Então aqui a gente vai, pelo menos, primeiramente pegar exemplo de dízima periódica. Então você tem aqui, por exemplo, 0, pode ser o 0,12, 12, 12, 12 e assim por diante. Então você pode observar que nesse exemplo bem aqui, o meu período é justamente o número que se repete. Então você pode observar que quem está se repetindo aqui, ele é o 12. Então o meu período aqui é 12. Então eu tenho aqui um outro exemplo de dízima periódica, sendo, por exemplo, 0,2222. Então está aqui. Então observe que nesse caso bem aqui, eu posso falar o seguinte, que meu período é justamente o número 2, porque o número 2 está se repetindo. Ah, professor, aí você vem aquela pergunta, professor, e se por acaso eu considerar o 22 sendo o período, eu posso? Pode. Então, se você observar que são várias maneiras que você pode representar esse período. Você pode representar esse período sendo 2, sendo 2, sendo 22, sendo 222 e assim por diante. Aqui não tem nenhum problema você representar dessa maneira. Tá? Mas se você representar de uma maneira diferente, tem uma maneira diferente de você calcular a geratriz. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o 0, vou colocar assim, ó. Então, isso aqui é o suficiente, tá? Então, o que é que você tem que observar? Eu tenho aqui 631 tem uma reticências. Essa reticência significa dizer que está se repetindo infinitamente o 631. Então, se está se repetindo infinitamente o 631 ele é a minha geratriz. Se você observar, tudo começou com 0. Aí você pergunta, professor, então todos os números da dízima começam com 0? Não. Tá? Isso aqui é exemplo. Pode começar com qualquer número. Por exemplo, 3, tá aqui. Pode ser esse número aqui. Então você pode observar o seguinte, 3,56, 56, 56. Quem está se repetindo é o 56. Não esqueça que quem se repete sempre é o período. Então, nesse caso, ele é o 56. Esse 3 aqui ele é a parte inteira da dízima periódica. Você não precisa colocar aqui, não se preocupe. O período, coloque só na sua cabeça que período é sempre um número que se repete. Mas eu posso ter uma dízima periódica desse jeito aqui, ó, por exemplo, 0,26888 e assim por diante? Posso. Então você observa que você tem as reticências, essas reticências representam que quem está se repetindo infinitamente é o 8. Tá? Então o 8 está se repetindo infinitamente, então aqui eu posso afirmar que meu período aqui ele é 8. Calcular a geratriz de uma dízima periódica. Então, a gente vai aqui, vamos chamar aqui de primeiro caso. Esse primeiro caso é quando a parte inteira é 0, tá? Então, vamos supor o seguinte aqui. Essa parte inteira seria um número qualquer, sendo 0,n, tá? Então, esse n representa qualquer número aqui, mas só que aqui na frente é 0. Então, como é que eu vou fazer aqui para a gente calcular a geratriz de uma dízima periódica? Então, aqui o exemplo 1. Lembrando que esses exemplos aqui, todos os números estão começando com 0. Então, por exemplo, aqui 0,4444. Então, isso aqui é uma dízima periódica. É muito simples. A dízima periódica, para eu encontrar a geratriz, ou seja, a fração que gerou a dízima periódica,
é só você fazer o seguinte aqui. Você vai transformar, você sabe que a geratriz ela é uma fração, tá? A dízima periódica ela veio de uma fração. Como é que você vai fazer aqui? Simplesmente você vai pegar o período. Então, se você observar aqui, o número que está se repetindo é o 4. Ele é o período. Então, esse período você coloca aqui em cima. Então, aqui meu período é 4, então ele fica aqui em cima. E agora, o que você vai fazer? Observe que o período ele tem apenas um número, né? Vou colocar assim, um algarismo. Um algarismo. Então, a quantidade de algarismo representa a quantidade de 9 que você vai colocar. Sempre aqui é o número 9 que fica aqui embaixo, tá? Nessa situação. Então, observe que aqui eu tenho um algarismo, então eu vou colocar um 9. É bem simples assim. Então, eu posso representar essa maneira geral aqui, sendo a geratriz dividido por 9. Porque eu tenho aqui, olha, apenas um número, né? Considerando n um número qualquer, eu vou representar a minha geratriz sendo 9 por n. Então, por exemplo, aqui no item B, preste bem atenção, que eu vou ter aqui a dízima 0, deixa eu colocar aqui de uma outra cor para ficar melhor. No item B, eu tenho 0,77777 e assim sucessivamente. Então, observe que aqui o meu período, o número que está se repetindo é 7. Então, esse 7 vem aqui para cima. Observe que o 7 tem um algarismo, tá? Ele tem apenas um algarismo. Então, quem vem para cá para baixo é apenas um 9. Então, a fração geratriz que gerou essa dízima periódica é o 7 sobre 9. Então, agora como é que eu poderia fazer? Eu posso pegar aqui um outro exemplo, lembrando que esse exemplo bem aqui é considerando o n apenas com um algarismo, tá? Então, como é que eu posso fazer assim, em geral? Em geral, como é que eu posso fazer? Pode fazer assim, por exemplo, você tem aqui o 0,17, tá? Pessoal, não necessariamente eu tenho que encher de 17 aqui. Se eu pegar aqui e colocar assim, 0,17 reticências, então essas reticências aqui, ela já caracteriza uma dízima periódica. Isso quer dizer que se repete infinitamente aqui o 17. Então não há necessidade de eu colocar assim, somente um monte de 17. Então bora voltar para cá, porque eu quero colocar assim no momento, só para você observar que quem está se repetindo é o 17, tá? Então, posso afirmar que o período aqui, ele é 17. Então, eu vou transformar essa dízima periódica em uma fração. Eu vou calcular aqui, né, quem é a geratriz dessa dízima periódica. Gente, então eu já sei que o período, ele vem aqui para cima. Então, eu sei que aqui é o 17. Observe que aqui nesse período, eu tenho aqui 2 algarismos, tá? Tenho aqui 2 algarismos, que é o 1 e o 7. Se é 2 algarismos, eu vou colocar 2 números 9. Então, observe que aqui na questão anterior, no período, eu tinha um algarismo, coloquei um número 9. Um algarismo, coloquei um número 9. Tá? Nessa questão aqui, já nessa questão bem aqui, ela é diferente. Eu tenho 2 algarismos, então vou colocar 2 números 9. Então, quem é que fica lá embaixo é o 99. Então, vamos aqui para a letra D de dado. Eu tenho aqui, por exemplo, 0,28. Então, observe, já fazendo direto aqui, quem seria a minha fração geratriz que gerou essa dízima periódica. Então, eu vou observar que quem está se repetindo é o 28, coloco ele aqui em cima, e 28 tem 2 algarismos, então eu vou colocar 2 números 9 aqui embaixo. Pronto.
Bem simplesinho. Agora observe essa letra D bem aqui. 0,348, por exemplo. Então, eu posso colocar somente assim, com uma reticência, e você vai observar que esse número se repete infinitamente. Observe o seguinte, vou transformar em uma fração essa dízima periódica. Observe que quem está se repetindo é o 348. Então, é ele que vem para cá para cima, 348. Então, observe que 48 tem 1, 2, 3 algarismos. Então, vou ter que colocar 3, 9. Então, aqui fica 348 dividido por 999. Então, na letra F, como é que eu posso fazer? Eu posso ter aqui essa situação 0,14281428. Posso. Também é uma dízima periódica. Então, observe que nesses exemplos todos começam com zero. Então, eu só posso fazer dessa maneira aqui se começar com zero a minha dízima periódica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu repito o período, que nesse caso é 1428. Observe que continua 1428 e tem uma dízima periódica aqui. 1428, né, vai infinitamente. Então, observe que 1428 tem 4 dígitos. Então, é só você observar. Ó. Coloca 1, 9 embaixo de cada número que apareceu aqui em cima. Olha. Pronto. Então, aqui na letra F, isso aqui é a mesma coisa que 1428 dividido por 9.999. Inclusive, se você tiver um pouquinho de dúvida aí, você pode até pegar essa calculadora e fazer 1428 dividido por 9.999, que vai gerar justamente essa dízima periódica. Bom, para a gente resolver essa questão aqui, você tem o comando da questão. Na verdade, isso aqui é uma orientação da questão, tá? E a pergunta, na verdade, é assim, porque lá no seu material tem aqui os personagens. Isso aqui é uma explicação do personagem também. E aí vem aqui a pergunta. Acho que sim, que legal. Que a pergunta é: você entendeu como é que se resolve isso? Aí acho que sim. Aí vem a pergunta: se fosse a dízima periódica 0,777, qual seria a fração geratriz Juliana? Que é o personagem pergunta para outro personagem, né? Aí aqui, ó, sabendo que Juliana acertou o questionário de Felipe, que no caso aqui é o Felipe que está fazendo essa pergunta, tá? Em qual das alternativas abaixo encontra-se o resultado correto da fração geratriz? Que é justamente essa pergunta aqui, olha, dessa geratriz aqui, dessa fração, dessa dízima periódica. Então aqui é 0,77777. Bom, para a gente encontrar a fração geratriz é muito simples. Observe que quem está se repetindo aqui é o 7. 7 ele é o período. E o 7 tem apenas um algarismo. Então você coloca apenas o 9. Está aqui. Que é a alternativa B, a minha alternativa correta. Bom, nessa segunda questão aqui, nós temos assim. Juliana insistiu que Felipe ajudasse na seguinte expressão. A expressão é essa bem aqui. Então, aqui é a soma de 0,111 mais 0,44444. Então, ela perguntou, o resultado dessa adição de dízima periódica resulta em qual fração geratriz? Ou seja, tem que pegar essa dízima, somar com essa dízima para saber qual é a fração geratriz. Felipe respondeu, se somarmos as duas dízimas, teremos 0,555. Logo, o resultado fica mais fácil. Hoje você deu uma dica na questão anterior. Então aqui, sabendo que Felipe acertou a fração geratriz, a soma das dízimas em qual das alternativas encontra-se? Bom, gente, na verdade, essa questão aqui eu não concordo que venha logo isso aqui como resultado. Por quê? O que acontece? A questão aqui está falando que se você pegar essa dízima periódica aqui, somar com essa outra dízima periódica aqui, aí fica assim, né? Aí vem embora aqui.
1 mais 4, 5. 1 mais 4, 5. 1 mais 4, 5. 1 mais 4, 5. 0 mais 0, 0. Tá, beleza. Tanto é que se você pegar e transformar tudo em geratriz, vai dar o mesmo resultado. Porém, e se a dízima fosse 0,26, 26, 26, somado com 0,38, 38, 38. Aí você tem que fazer assim, 6 mais 8, 14, vai 1. Aqui vai dar 5, 6. 6, 14 vai 1. Bom, tem que ter cuidado, porque pode ser que você se confunda, tá? Então, o que é que eu aconselho você a fazer? O ideal é você fazer o seguinte, é pegar cada dízima dessa aqui, tá? E encontrar a geratriz. Então, aqui, para encontrar a geratriz dessa dízima periódica, observe que aqui o período é o 1, então 1 é o que vai ficar aqui em cima, e 1 tem apenas um dígito, então vai ficar apenas o 9. Aqui embaixo, quem se repete aqui é o 4, então aqui o período é 4. 4 tem apenas um algarismo, então aqui fica 9. Então, já que a questão quer saber quem é 0,1111 somado com 0,444, eu te aconselho a fazer isso, tá? Então, aqui, ó, 0,111 é 1 sobre 9, somado com 0,4444 é 4 sobre 9, tá? Então, aqui, você já transformou, porque a dízima periódica, você, apesar que você está somando duas dízimas periódicas, mas é a mesma coisa do que você somar as geratrizes da dízima. Tá? Então, aqui gerou uma soma de fração. Como é que eu faço para somar duas frações com denominadores iguais? Você vai repetir o denominador e vai fazer a operação aqui em cima. Ó. 1 mais 4. Aqui 1 mais 4, desculpa, 1 mais 4. Já coloquei o resultado. 1 mais 4 é 5. Então, fica 5 sobre 9. Então, aqui a minha resposta é a alternativa C.